Em termos de IVA, é importante distinguirmos aquilo que são as isenções completas das isenções incompletas. Mas antes vamos fazer uma breve abordagem sobre a mecânica do IVA. O IVA, o Imposto sobre o Valor Acrescentado, é um imposto indireto que incide sobre o consumo de bens e de serviços. E no sistema do IVA, os sujeitos passivos, que podem ser as empresas, os trabalhadores independentes, entre outros, liquidam o imposto nas suas vendas e ou nas suas prestações de serviços que realizam. Isto chamam-se operações ativas e liquidam aos seus clientes e, por sua vez, vão deduzir o IVA que suportam nas suas compras, nas suas aquisições também de bens e ou serviços, e isto são as chamadas operações passivas. Esta mecânica permite que o IVA seja cobrado em cada etapa da cadeia económica, desde a produção até à venda final. No fundo, os sujeitos passivos atuam como que cobradores do imposto por conta do Estado, entregando a diferença de IVA ah, entre aquilo que é o IVA cobrado e o IVA suportado. As isenções de IVA podem ser assim classificadas como completas ou incompletas, dependendo do direito à dedução do imposto suportado. O que é que são as isenções completas? Bom, isenções completas também são conhecidas como isenções que conferem direito à dedução, permitem que o sujeito passivo deduza o IVA suportado nas suas aquisições, mesmo que não cobre o IVA nas suas vendas. O sujeito passivo não liquida IVA na venda ou na prestação de serviços, mas pode deduzir nas aquisições que realiza. E um exemplo clássico de isenção completa é a exportação, a exportação que consiste na transmissão de bens da União Europeia para fora da mesma, para países terceiros. E nestas operações, o exportador beneficia de um regime de isenção de IVA, o qual está no artigo 14º do Código do IVA. Artigo 14, número 1, a linha A do Código do IVA. Não liquida o IVA em Portugal, mas mantém o direito de deduzir o IVA suportado nas suas aquisições relacionadas com a atividade exportadora. Estas isenções completas, nas quais se destacam então as exportações, são as verdadeiras isenções de IVA. Na medida em que apenas as deste tipo permitem o desagravamento total da carga fiscal dos bens e serviços abrangidos. É porque, nestes casos, o operador económico não liquida IVA nas operações que realiza a jusante, podendo, apesar disso, deduzir o imposto que lhe é faturado pelos seus fornecedores. Então, isto são as isenções denominadas por completas. Não se liquida IVA ao cliente, todavia é permitido deduzir IVA nas aquisições. Mas é importante desde já salientar que este IVA suportado, que pode vir a ser dedutível na nossa contabilidade, ele é dedutível, mas claro, nas condições que estão estabelecidas nos artigos 19 a 23 do Código do IVA, que definem os requisitos e limitações para o exercício do direito à dedução, assegurando assim a correta aplicação do princípio da neutralidade do imposto. É que, obviamente, nem todos os serviços e bens permitem a dedução do IVA
E o próprio artigo 21º, 21 do Código do IVA estabelece exclusões do direito à dedução. Agora, o que é que são as isenções incompletas? Ora bem, por outro lado, estas isenções incompletas ou as isenções sem direito à dedução, e já está tudo dito, sem direito à dedução, ah, efetivamente o sujeito passivo não liquida o IVA, porque goza de isenção, mas elas não permitem ao sujeito passivo deduzir o IVA suportado nas suas aquisições. Não liquida, mas também não pode deduzir o IVA. Vamos a um exemplo. Um exemplo de uma isenção incompleta são os serviços de formação profissional efetuados por organismos de direito público ou por entidades reconhecidas como tendo competência nos domínios da formação profissional e reabilitação profissionais pelos ministérios da tutela ou competentes. A formação profissional nestes termos, com base no artigo 9º do Código do IVA, muito concretamente o número 10 do artigo 9º do Código do IVA. E neste caso, embora a entidade prestadora dos serviços de formação não liquide IVA aos seus clientes, também não pode deduzir o IVA que suportou nas suas próprias aquisições relacionadas com essa atividade. Existem também aquelas entidades que se dedicam simultaneamente a operações isentas ao abrigo do artigo 9º do Código do IVA e a operações sujeitas ao imposto, e estes são os chamados sujeitos passivos mistos. E nestes casos de sujeitos passivos mistos, o método de dedução do IVA suportado, ele poderá ser realizado através de metodologias como a afetação real ou o prorata, que numa próxima videoaula vamos efetivamente abordar. Mas vamos fazer um exemplo agora em termos de reconhecimento contabilístico de uma isenção completa. E nada melhor para ilustrar a isenção completa, aquela em que o sujeito passivo não liquida IVA, todavia pode continuar a deduzir o imposto, nada melhor do que uma exportação, que, como eu disse há pouco, é um exemplo clássico daquilo a que se denomina uma isenção completa. Ora, em primeiro lugar, antes de verificarmos aqui o exemplo, eu gostaria de dizer que as exportações elas gozam de isenção de IVA ao abrigo do artigo 14 do Código do IVA. Porque diz-nos o artigo 14, número 1, a linha A, que estão isentas do IVA as transmissões de bens expedidos ou transportados para fora da comunidade pelo vendedor ou por terceiro por conta deste. E, portanto, exportações gozam de isenção de IVA. Mas, como se trata de uma isenção completa, efetivamente, o operador económico não vai liquidar o IVA nas operações que realiza a jusante, podendo, apesar disso, deduzir o IVA que lhe seja faturado pelos seus fornecedores. Vejamos então o exemplo. No dia 5 de janeiro, a ABC SA exportou para Angola 60 unidades de equipamento com o código KMP9732, a um preço de venda unitário de 2.100 euros, com um pagamento a 30 dias da data da fatura, tendo este artigo sido adquirido a um custo de 1.400 euros. 1.400 euros a unidade. A ABCSA contratou uma empresa de despachantes para efetuar o despacho da mercadoria do Porto de Lisboa para o Porto do destino, tendo sido pagos 400 euros de honorários. Considere-se a existência de um estoque inicial de 100 unidades. Portanto, vendemos 60 unidades, temos um estoque de 100, ficaremos depois ainda com 40. De qualquer forma, vamos fazer o reconhecimento contabilístico desta operação, que é uma operação de exportação.
Ou seja, bens vão sair de Portugal, União Europeia, para entrar em Angola. Esta transmissão de bens é denominada por exportação. Então, para se contabilizar a exportação, já sabemos que a operação é isenta, portanto, não vamos liquidar o IVA, não vai haver IVA liquidado ou IVA a favor do Estado, pelo que começamos por fazer o seguinte: temos de aferir que foram vendidas 60 unidades a 2.100 euros. Ora, 60 unidades a 2.100 euros dá 126 mil euros. Valor, então, de venda. Debitamos a conta de clientes, conta corrente, depois uma divisionária para clientes gerais e teríamos ainda de criar uma divisionária para o nosso cliente angolano. Esta conta será debitada, aumenta assim o nosso ativo, o direito a receber daqui por 30 dias a quantia agora faturada, 126 mil euros. Estamos a fazer então a contabilização da venda de mercadorias ao cliente de Angola, a exportação, operação número 1, e esta operação de débito na conta de clientes terá como contrapartida um crédito em vendas de mercadorias, o rédito aqui da operação, creditando o rendimento, a conta de rendimentos, pelos 126 mil euros. A nível da declaração periódica do IVA, este valor de 126 mil euros é colocado depois no campo 8. Porque o campo número 8, e vejamos aqui como é que a declaração periódica do IVA identifica esta operação isenta ou esta isenção completa. Vejam o que diz o campo 8 na base tributável da declaração periódica do IVA. São operações ou transmissões de bens isentas e depois que conferem direito à dedução. Campo número 8. Que conferem direito à dedução. Ou seja, as isenções ou este tipo de isenção, o sujeito passivo não liquida o IVA, todavia vai poder fazer deduções do respectivo imposto relativamente às aquisições que faz aos fornecedores. Daí a tal classificação de isenção completa. E, portanto, este é o lançamento base. Depois temos aqui também a questão do sistema de inventário, porque estamos num sistema de inventário permanente e a verdade é que, havendo uma venda, temos de fazer a saída de armazém, porque estas mercadorias foram vendidas a 2.100 euros, mas elas haviam sido adquiridas a 1.400 euros a unidade, 60 vezes 1.400 euros, 84 mil euros, e fazemos a saída do armazém, aqui pelo custo da mercadoria vendida, operação número 2, debitamos a conta de gastos, custo da mercadoria vendida e da matéria consumida, mercadorias por 84 mil euros, temos aqui o gasto do período, e creditamos a conta 321, mercadorias por 84 mil euros. Portanto, temos aqui o sistema de inventário permanente. Depois também temos aqui a questão dos honorários pagos aos despachantes, em que debitamos a conta fornecimentos e serviços externos, é a conta 6224, honorários, e são também fornecedores de um serviço e, portanto, por crédito de fornecedores. Débito do gasto, crédito da conta de passivo. E este será o movimento contabilístico desta operação. Por exemplo, uma empresa que tem isenções incompletas e que goza de isenção, por exemplo, no âmbito da formação profissional, os serviços cobrados aos clientes, nós creditamos a conta 72 prestações de serviços, o serviço de formação profissional, acreditamos esta conta por débito de uma conta de clientes, uma isenção
incompleta